E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Hoje aqui, mais uma vez, vamos dar prosseguimento com as últimas atualizações sobre a possível reeleição de Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre para a presidência da Câmara e do Senado, respectivamente. A gente também vai ter que comentar da matéria que saiu aí da grande imprensa, falando aí do gabinete do ódio, mais uma vez voltando, reacendendo. E o mais interessante de tudo foi que a grande imprensa teve acesso a mais de 1.100 páginas, enquanto o pessoal do Terça Livre, o Bernardo Kister, a Bárbara, o Otávio Facuri, todo mundo que faz parte aí, né, desse inquérito do Alexandre de Moraes, não tem acesso a nenhum documento. A gente vai comentar sobre isso, mas serão mais algumas coisas na mídia também. Vamos também falar da questão da pandemia. O Calil proibiu bebidas lá em Belo Horizonte. Não pode beber mais no bar, acabou, proibido até o Natal. O Dória, gente, sabe aquela vacina do Dória? Então, saiu uma matéria, não foi nenhum site brasileiro, foi um jornal assim que acho que ninguém nunca ouviu falar, chamado The Washington Post. Que não me ouviu falar, né? Foi uma piada que, inclusive, o Grupo Globo repercutiu. Que, cara, tá bem complicado, sabe? Mas muito complicado olhar pro Dória e não achar que tem uma coisa muito estranha acontecendo. Óbvio que todos nós sabemos. Além disso daí, tem as bestrinhas a mais do Moro, notícia assim meio aleatória, mas a gente vai começar já falando da presidência da Câmara, que é o assunto aí que tá tomando as redes no Brasil. E, galera, coisa muito interessante isso daqui, ó. Vejam só. Várias matérias saindo que, inclusive, confirmam o que a gente vem falando. A gente vai começar aqui falando de uma entrevista do Globo do ACM Neto, que falava lá algumas coisas. E olha só, em articulações com ministros do STF, ACM Neto garante que Rodrigo Maia não concorrerá à presidência da Câmara. Olha só, aquela história que eu já falei, ó, o Batoré dá, agora os dois é complicado. Aí, olha só, em conversas privadas com alguns ministros do STF, o presidente do DEM e prefeito de Salvador garantia que Maia não será candidato a mais uma reeleição e que isso já seria ponto pacífico para o atual presidente da Câmara. Não, Maia não vai querer. Ele não vai querer, libera aí, pessoal, pro Alcolumbre. Mas então, por que o Maia não diz isso com todas as letras? Porque tem ajudado a articular no STF essa virada de mesa na Constituição. O cara pergunta, não, beleza, já que ele não vai, por que o Maia então mantém essa conversa? Mantém essa conversa. E daí a gente dá para tirar duas coisas. Primeira delas, a própria matéria aqui já informa que é o seguinte, ó. Como resposta, o ACM Neto tem explicado aos interlocutores que Rodrigo Maia precisa estar numa posição privilegiada para negociar uma candidatura que possa derrotar Arthur Lira, candidato do PP e do Planalto, à presidência da Câmara. Beleza. Mas a questão que fica é, se no meio do caminho o Maia mudar de ideia? As duas coisas. A segunda aqui é mais fácil. Quem garante que o Maia não vai mudar de ideia? Quem garante que o Maia não vai ser o candidato? Tudo se desenha para o Maia tentar de novo. Segundo lugar, ainda que o Maia não seja o candidato, é o que a gente vem falando. A gente está num período de negociações em Brasília. Tudo está sendo negociado. Todos os setores, sabe, de Brasília, do Brasil, estão negociando isso daqui. Gente, ó, tem lobby dos agropecuários, dos pecuaristas, tá lá no Senado, falando, ó, os nossos deputados aqui da bancada do agro vai apoiar, sabe, o que der bom pra gente. O pessoal do mercado financeiro tá olhando de perto. Eles têm interesse nas pautas que serão botadas em votação. O que vai ser colocado em votação, uma parte das coisas nos próximos anos, já começa a decidir de agora. Comissões já são decididas de agora. Cargos já são decididos de agora. Então o Rodrigo Maia, ele não quer se colocar, ainda que ele não vá, isso aqui é a mais pura verdade. Ainda que ele não queira, ele vai tentar se manter lá no topo. Por quê? Para aumentar o poder de barganha. Porque ele vai falar o seguinte, ó, eu não vou, meu partido não vai, agora eu quero a CCJ, que é a comissão mais importante aí da Câmara. As principais matérias passam pela CCJ. Ele pode falar isso? Quem garante que sim, quem garante que não? Não, a gente quer a relatoria desse projeto aqui, dessas reformas aqui, que vão ser reformas grandes, vai melhorar o Brasil, a gente quer a relatoria, a gente quer estar à frente, poder capitalizar esse ganho político. Olha aí, Brasília tá fervendo. E olha só, se lembra dessa postagem que eu trouxe, que eu falava o quê, ó? Felipe Barros, ele afirmava que o STF estuda a liminar de reeleição no Congresso a uma recondução. A tese possibilitaria novo mandato de Alcolumbre e vedaria a chance de Maia. Aí eu falava o seguinte, ó, o Felipe deixa no ar como hipótese, mas galera, conversa geral em Brasília
é que Alcolumbre está reeleito se mais desistir de sua sonha. Eu falei, galera, isso tá acontecendo. O Felipe ele não vai a público entrar para falar, mas a conversa é essa. A conversa que rola em Brasília é essa. Pois bem, o que foi que a gente teve ontem? Tivemos aqui o presidente. E aí, se lembra que eu tinha levantado a possibilidade de falar, galera, longe de mim falar do voto do Cássio. Quem sou eu aqui para jogar a qualidade do voto do Cássio? Mas o que foi que eu disse? Eu falei, eu acho que o Cássio tá votando aparentemente da forma como o governo vem vendo. Como a forma como o governo vem analisando. Eu acho que o Cássio não deixou o governo insatisfeito. Aí você vê, ó, presidente, é pra rir ou pra chorar? O voto do seu indicado pro STF a favor da reeleição dos presidentes da Câmara e do Senado? Detalhe, sou seu eleitor. Aí o Bolsonaro responde, ó, leia o voto dele. Isso aqui não dá a entender que Bolsonaro não tá assim, tão de desacordo com o voto do Cássio? E a pergunta que tem que ficar é o seguinte, o que é que o governo tá pensando disso tudo? O governo, não é possível, com certeza, obviamente tem alguma coisa aí por trás. O que é que o governo tem? Essa é a grande pergunta, que deveria estar sendo feita pela maior parte das pessoas. O que o governo espera com isso? Algum acordo foi feito, gente. O acordo, e não é acordo assim de dinheiro, de cargo, nem nada. Existe algum acordo assim, cara, a gente tem alguma ideia aqui, a gente tem um plano, e nosso plano envolve isso, X, Y, Z. Isso aqui tá nas variáveis do governo. Você vê. Só não reclamando, falou, vai lá, dá uma olhada no voto do cara. Eu avisava, ó, o Alcolumbre tá reeleito. E aí, olha a matéria que saiu no Antagonista. A contagem de Alcolumbre. Davi Alcolumbre tem dito a aliados que, se puder tentar a reeleição, terá garantidos 46 votos com viés de alta. São necessários 41, já tem 5 a mais. Tá reeleito ou não tá? Conversa em Brasília, cara. Conversa de Brasília. Tento falar, inclusive até nas últimas horas falando no Twitter, falei, galera, ó, entre a minha torcida pessoal e eu fazer uma análise com os fatos que eu tenho, existe um abismo. Por exemplo, para a Câmara, que é muito mais fácil falar, porque a gente tem um universo de conservadores lá, eu, por mim, tivesse assim, um presidente da casa, o Luiz Felipe, acho um deputado muito interessante, o Luiz Felipe de Orleans de Bragança, cara de boa, calmo, fala muito bem, estudioso, inclusive já vinha um tempo até pensando na questão da nova Constituição, eu não tô querendo colocar ele para criar uma nova Constituição, mas porque você vê, é um cara que vem estudando a máquina, sabe, como a máquina opera e se dá. Cara, eu fechava na campanha toda hora. Aí eu seria um torcedor, apoiaria mesmo, faria vídeo em apoio e defesa. Agora eu tô tentando mostrar quais são as movimentações do governo. E aí, olha só, isso daqui. Carmen Lúcia vota contra a reeleição de Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre. Agora tá 4 votos a favor, 2 contra. 4 a favor, 2 contra. Se não me engano, quem já votou a favor foi Gilmar, Toffoli, Lewandowski, Alexandre de Moraes. O Cássio votou só pro Alcolumbre, e aí o Marco Aurélio de Mello e a Carmen Lúcia votaram contra. Isso daqui tá com cheiro de quê? 6 a 5. Fala a verdade, não vai dar um 6 a 5. Tá claro, gente, tá desenhado aí. Cara, o resultado tá aí. De outubro, o pessoal já se comentava de várias coisas no corredor de Brasília. A grande questão é o Rodrigo Maia. E olha só, tem umas coisas interessantes também, sério, no vídeo de ontem. No dia de ontem. Isso aqui é uma das coisas interessantes. Por quê? Se lembra que o próprio antagonista veio com a ideia que existe uma ala de senadores que está insatisfeita com o Alcolumbre porque ele está dando muito atenção para o seu estado, crescendo de Brasília, do Brasil. Aí diz, ó, Alcolumbre assiste a STF decidir seu futuro político. Aí o Globo vem aqui para falar que Davi Alcolumbre acompanha em Brasília os primeiros votos de ministro do Supremo sobre a possibilidade de reeleição para as presidências do Senado e da Câmara. Outro importante capítulo na vida política do senador se desenha em Macapá, onde o irmão Josiel Alcolumbre disputa o primeiro turno para a prefeitura da capital amapaense neste domingo. A eleição foi adiada na cidade em função do apagão. Alcolumbre passou os últimos meses dedicado à campanha do irmão com muitas viagens, numa casa por Macapá. Na reta final, passou semana em Brasília e só deve ir para a capital amapaense no domingo. No mesmo dia, pretende voltar a Brasília. A justificativa oficial é que está trabalhando para sessões semipresidenciais do Congresso e do Senado nas próximas semanas. Então, o pessoal estava insatisfeito com o Alcolumbre indo demais no Amapá, ajudando lá o irmão, sua notícia. Agora o Globo solta mais uma notinha. Qual seria o interesse por trás disso? Eu ainda não sei. Isso aqui eu não consigo desenhar. Mas, assim, é uma friturinha de leve no Alcolumbre. O que é que tá por trás? Ainda não tem uma resposta. Vamos analisar isso aqui com calma. Agora, isso aqui é uma matéria também que a própria manchete já gera uma reflexão. Olha só. Olha essa matéria.
Governo avalia oferecer ministérios em troca de apoio à eleição de Lira para presidente da Câmara. Eu já falei para vocês que com a reforma ministerial é o que se conversa. Não tenho nenhum dado, nenhuma informação do que se pretende, de onde vai, para onde não vai, quais são os ministérios que estão sendo afetados, se vai se criar novos ministérios, a matéria até fala voltar com o Ministério dos Esportes, não sei. Mas a conversa vem tendo. Agora a questão é a seguinte, o governo avalia oferecer ministérios. Gente, até o ano de 2020, nenhum ministério foi dado. Acho que todo mundo concorda com isso. E eu fiquei me questionando quando eu li essa manchete seguinte, cara, o que é que pode estar em jogo? Se isso aqui for verdade, vamos pensar assim, ó, se isso aqui for verdade, o que pode estar no jogo, em mesa, no tabuleiro, para Bolsonaro cogitar dar um ministério? O que Bolsonaro prevê com a possível vitória do Maia que seja tão ruim a ponto de pensar em negociar um ministério? Complicado. Chutando aqui bem por alto, eu não acho que isso seja só um motivo, eu acho um motivo fraco, mas uma coisa a gente vem vendo que é o quê? A articulação da frente ampla. Tudo tem a tendência que se Maia, o candidato do Maia, vencer, a frente ampla vai fazer de tudo pelos próximos 2 anos para tentar desgastar o governo ao máximo, já mirando em 2022. Esquece o Brasil de lado, a gente bota a culpa de Bolsonaro, a mídia tá fechada com a gente, e aí vamos bater no governo. Não acho que isso é só suficiente, Bolsonaro no meio de uma frente ampla. Mas tá interessante. Você vê essa matéria? Não tinha uma conversa dessa, mas vamos ver. A matéria fala o seguinte, ó, Brasília. Na ofensiva para eleger aliados como presidente da Câmara e do Senado, o governo Jair Bolsonaro costura abrir espaços em ministérios e cargos estratégicos para que congressistas apoiem os candidatos do Palácio do Planalto nas disputas em 1º de fevereiro do ano que vem. A principal meta é derrotar o atual detentor do posto da Câmara, Rodrigo Maia. Na avaliação de auxiliares do presidente, ele não vai repetir o de 2019 de não interferir na eleição. Então você vê, ó, Bolsonaro, ele tá preocupado em derrotar Rodrigo Maia. E eu não acho que também ele só quer derrotar Maia porque ele não gosta do Maia. Ah, eu não gosto do Maia, eu vou fazer de tudo, eu vou entregar um ministério só porque eu não gosto dele, não quero que ele vença. Tem algo rolando aqui, cara. Tem algo rolando. Mas vamos ver, ó. Ao intensificar as negociações, surgiram iniciativas de se fazer uma reforma ministerial para poder distribuir cargos aos partidos que ajudaram a eleger o Lira. E olha só isso, olha que interessante. E vamos ver se aquela tabelinha de contagem de votos que a gente fez estava certa ou não. E a gente vai ver, né? A gente está fazendo torcida ou análise de dados. Segundo auxiliares de Bolsonaro, parlamentares pediram a recriação do Ministério do Esporte, que seria oferecido ao grupo formado por PSL, PTB e PROS. O bloco soma 62 deputados e, caso conquistasse a pasta, sairia da soda do Maia para apoiar o Lira à presidência. Se o acordo fosse selado, o presidente do PSL, Bivar, hoje em conversa com Maia, mudaria de lado. O que foi a mensagem que o Bivar mandou na semana passada? O PSL percebeu que dinheiro não é tudo. A gente vê nas eleições, tinha 200 milhões, mas não adiantou. O PSL quer poder, quer destaque. Olha aí. Se isso pode acontecer ou não, não sei. Mas isso daqui é a típica coisa que o Bivar estaria procurando. Não precisa ser um ministério, pode ser uma comissão, pode ser uma relatoria importante. Mas o Bivar está procurando alguma coisa, assim como ele, do lado de Maia, ele também quer alguma coisa em troca. Está negociando. Não são 62 votos, porque 24 votos já estão do lado do governo. Eduardo, Bia, Carol de Tone, Felipe Barros, todo esse pessoal, sabe? O Bivar tem 24 na mão dele. Essa é a conta. O Bivar tem 24. Essa matemática aqui não tem no 62, esquece. Partidos do Centrão sinalizaram a interlocutores de Bolsonaro haver interesse no Ministério da Cidadania, comandado hoje pelo Onyx Lorenzoni e também na Secretaria-Geral da Presidência, ocupada hoje pelo Jorge Oliveira. O pessoal quer 2 ministérios, olha só, ou Cidadania ou até o do Jorge. No caso do Jorge, o almirante Flávio Rocha, secretário de Assuntos Estratégicos, era favorito, mas foi avisado pelo presidente que deve continuar na função atual. Assim, aliados de Bolsonaro acreditam que a cadeira possa ser usada na composição política. E aí, olha só. Pelos cálculos do Palácio do Planalto, Lira conta com o voto de deputados de 9 partidos. Grava esses nomes, eu vou botar de novo, mas só tenta gravar um rapidinho. Ó. PP, PL, PSD, Solidariedade, PSC, PTB, Avante, Patriota e PROS. O candidato sabe que não tem a maioria do voto dessas legendas, como por exemplo do de PTB e PROS, que estão conversando com o Maia. Aqui, inclusive, eu faço a pergunta, né? Roberto Jefferson, o PTB não está fechado com o governo? Independente de quem é o candidato do governo, o PTB vai apoiar o Maia? O PTB vai apoiar o Maia em vez de apoiar a decisão do governo?
estranham em Roberto Jefferson. Por isso, foi intensificada a ofensiva junto ao governo para trazer maior número de apoios. Como a votação é secreta, Lira conta que os deputados possam apoiá-lo, traindo seus partidos. Um dos possíveis candidatos à presidência da Câmara e Alea da Maia, o deputado Elmar Nascimento, pondera que a pecha de governista pode atrapalhar a viabilidade de Lira. Vocês percebem que esse tipo de narrativa vem sendo repetidamente usada. Lira é o candidato do Planalto, Lira é o candidato do Planalto, Lira é o candidato do Planalto, isso atrapalha, isso atrapalha, isso atrapalha. Você vê, ó, pondera que a pecha de governista. Aí ele vem, ó. Com todo esse clima de beligerância, que mensagem vai ser passada para o eleitor de esquerda se um deputado de esquerda apoiar o candidato do Bolsonaro? É muito difícil um deputado de partido de esquerda apoiar um candidato governista. Então, gente, é o seguinte, ó. Você perceber nesse parágrafo aqui diz, ó, como a votação é secreta. O deputado, ele não precisa divulgar que é o candidato dele, porque a votação é secreta. O deputado de esquerda, se ele quiser votar, ele vota. Tradução. Isso daqui é só narrativa. Mais uma vez, eles pegam a ideia, independente do nome que for, independente do candidato, não pode porque é o candidato do governo. Não pode porque é o candidato do governo. Precisamos de um candidato independente. Um candidato do Congresso. Todo espaço que a mídia tem, tenta lá botar água, jogar areia nos planos do governo. E aí, grave isso daí do cara, esse final, e tenta lembrar dos partidos. Aí você vê essa matéria aqui do Alexandre Frota. Frota aciona a PGR para impedir a eleição de Arthur Lira na Câmara. Lá vem mais um. Olha qual é a ideia do Frota. Na sexta-feira, o Frota irá acionar a PGR para impedir a candidatura do deputado federal Arthur Lira para a presidência da Câmara dos Deputados. Ao portal de notícia Metrópolis, o parlamentar informou que não gosta do candidato por ele ser de indicação do presidente Jair Bolsonaro. O cara não pode porque ele é o candidato do governo. Você vê como as matérias vêm se encaixando? Antagonista, Globo, Metrópolis, os desejos de Alexandre Frota, as ações reais. Você vê que tem assim, uma coisa assim meio trabalhando junto, as engrenagens estão conectadas. Vou a Brasília encontrar com Maia e alguns outros deputados. Por mim, nomes como de Baleia Rossi, óbvio, MDB, da Alea do Maia, Samuel Moreira, Carlos Sampaio e Alessandro Molon. O Molon, aquele grisalho, bonito, do PSB, são boas escolhas. O Molon é uma boa escolha. Olha o que o Frota se tornou, né? E por que não a mulher? Sobe como nome que ele sugere? Alice Portugal, PCdoB, Partido Comunista do Brasil. Alice Portugal seria ótima para colocar ordem na casa. É brincadeira isso? Rodrigo Maia, que é atual presidente da Câmara, tem o apoio de Frota, mesmo também sendo alvo da PGR por receber supostos ou supostamente o repasse da empreiteira OAS investigada na Lava Jato. A investigação foi aberta pela procuradora Raquel Dodge em 2017 e reaberta em outubro deste ano pelo PGR Augusto Aras, o famoso Botafogo, né? Todo mundo é sujo, todo mundo da política, todo mundo sujo. Aí você vê, ó, a intensificar as negociações. Eu só voltei para aquele texto lá do Globo. Só quero lembrar vocês, olha só, falava do PSL e falava do Bivar. Qual é a ideia disso daqui? O que eu quero mostrar com isso? Ainda não se tem um martelo batido para falar que o bloco do Bivar está apoiando o governo. Não dá para bater o martelo ainda. E segundo, os partidos que apoiam o governo, ó, PP, PL, PSD, Solidariedade, PSC, todo esse pessoal. Tabela que eu tinha mostrado, se fosse hoje a eleição ainda, se fosse hoje, a tendência seria essa, sabe? Governo, 265 votos, o Bivar meio que ia vir pro lado do governo, na leitura de hoje, e ia ter 5 votos do PSL como todo que estariam indo pro Maia. Só que tem 4 votos do bloco do Maia que também tá vindo pro governo. Maia ia fechar 240, governo ia fechar 265 e tem os 8 votos do Novo que ninguém tá conseguindo computar para que lado vai. Mas, além desse gráfico naquele dia, eu falei de um gráfico realista. Eu falei o quê? Gente, mas a conversa que tem hoje é o seguinte, quem vai decidir a eleição, quem vai decidir é PSL e republicanos. A conversa que se tem hoje, quem decide é PSL e republicanos. Qual é o partido que o pessoal tá vendo? Que se tá com aquela conversa é porque não tem o apoio ainda, tá querendo apoio. Independente se vai dar ministério ou não. Independente disso, você vê que existe uma movimentação do governo de interesse em pegar o voto do PSL. Que foi que eu mostrei naquele dia? Olha aqui, PSL e republicanos. Ah, mas o texto não falou do republicanos. Beleza, a gente vai chegar lá. E eu falava dos partidos que apoiavam o governo, ó. PP tá aqui, PL tá aqui, PSD tá aqui, Solidariedade tá aqui, PSC tá aqui, PTB tá aqui, Avante tá aqui, Patriota tá aqui, Prost tá aqui. E o que tá aqui, o que eu botei que não tá aqui é o Podemos. Vamos ver se o Podemos vai estar. Vamos esperar uns dias.
Olha aí. Ah, e o Republicanos? Por que você deixou o Republicano de fora? Na matéria do Globo não citou Republicanos. Antagonista. Marcos Pereira monitora a candidatura de Arthur Lira. O deputado Marcos Pereira, presidente nacional do Republicanos, monitora com atenção especial a candidatura de Arthur Lira, a sucessão de Rodrigo Maia. Opa, estamos chegando lá. Mas o entorno de Marcos Pereira não acredita que esse apoio esteja 100% garantido até fevereiro do ano que vem, quando ocorrerá a eleição interna. Então, assim, que o entorno dele, o pessoal do Republicanos, não acredita que é 100% de certeza que o governo vai estar chancelando a candidatura do Lira em fevereiro do ano que vem. Coisas podem acontecer, ninguém sabe. E aí, porque o entendimento é que Lira, por ser réu de corrupção no STF, notícias de suposto envolvimento do expoente do Centrão em esquema de rachadinha podem mudar o cenário. E o Lira tem umas coisas muito erradas mesmo ao redor dele. Não tá errado em pensar nisso daí, o Marcos Pereira. Se Lira se enfraquecer, Pereira estará pronto para ser o candidato do governo, como importante apoio da bancada evangélica, que a Frente Parlamentar Evangélica são 195 votos. Ele tem conversado diariamente com deputados de vários partidos. Hoje, Pereira, que é o primeiro vice-presidente da Câmara, ainda é considerado do grupo de Maia. Mas, se o atual presidente decidir tentar uma nova reeleição, o STF está julgando a ação nesse sentido. E se Lira perder força, tchau. O Republicanos é atualmente o partido de Carlos e Flávio, os filhos do Bolsonaro. A pauta conservadora do partido ligado à Igreja Universal tornaria difícil o apoio da esquerda, mas não impossível. Bispo licenciado, Pereira foi acusado pela Lava Jato de ter recebido propina dos grupos do Odebrecht e o JBS. Aqui é o cenário. Todos os candidatos é assim, é todo mundo envolvidão em várias coisas. E aí, meus amigos, acho que eu não coloquei aqui não. Não coloquei aqui não, mas voltar aqui. Aí eu pergunto pra vocês. Eu tô tentando apresentar pra vocês a minha torcida ou os números? Vocês viram algum, com toda humildade, sem querer ser organizado, vocês viram em algum outro lugar alguém se dar o trabalho, fazer uma tabelinha de Excel bonitinha, colorida, com alguns votos, desenhar e as coisas virem batendo certo? Saiu primeiro do que no antagonista, o Republicanos. O PSL também saiu primeiro do que a Globo. A gente tá com a taxa de acerto boa. Estamos com uma taxa de acerto boa. Tem uma diferença entre o que eu desejo e o que eu acabo noticiando. Tem gente que tá lá falando, você está passando pano pra isso, pra aquele outro. Falou, cara, eu tô dando notícia, cara. Eu tô dando os fatos que chegam até mim. Dá pra ver, né? Que tá com número e tudo mais. É do jogo. Aí, continuando, olha só, interessante essa matéria aqui também, ó. Bloco pró-Maia está pronto para ser anunciado. O antagonista apurou que o bloco ligado a Rodrigo Maia, formado para a eleição na Câmara, estava pronto para ser anunciado ontem, na véspera do início do julgamento do STF, ação que questiona a possibilidade de reeleição dele e de Davi Alcolumbre. Além do DEM de Maia, estão na base de apoio PSDB, MDB, Cidadania, PV e provavelmente PSL Republicano. Provavelmente. Aqui já é torcida. O antagonista é torcida. Já coloca, provavelmente. Já tá aí, tá fechado. Calma, antagonista, não é assim. O antagonista soltar isso, por quê? Porque sabe que o mercado pode se mover a partir das notícias, das tendências. Mas você vê, é os dois partidos, PSL e Republicanos, que eu tô cantando a pedra. O atual presidente ainda busca o apoio da esquerda que caminhou com ele nas últimas eleições. Qual foram os partidos que eu falei que tava com Maia? Cidadania, DEM, MDB, PCdoB, PDT, PSB, PSDB, PSOL, PT, PV e Rede. Batemos aí 100% da meta. Estamos na frente do antagonista com mais de 24 horas da frente, viu? Desde que Sérgio Moro saiu, gente, nunca mais foram mesmo, viu? Eu gostava, é bom. Dá as informações massa, o cara assim pode pegar, se informar, mas desde que Moro saiu, cara, tá difícil o antagonista contar alguma coisa assim com exclusividade. Só os vazamentos do próprio Moro, né, como contou ontem. Mas tudo bem, deixa lá o antagonista. E aí o Daniel Silveira, sobre a questão das rachadinhas, ele veio se pronunciar nas redes, a questão do Lira, ele fala o seguinte, bastou o deputado Arthur Lira colocar nome à disposição para a presença da Câmara, que foi retaliado. Vale tudo no jogo pelo poder, mesmo em reeleições inconstitucionais. Contudo, o processo foi tornado nulo, bem como Arthur absolvido. E a Lopes fala o seguinte, será que não é um Alcolumbre que apoiamos e depois a gente se deu mal? O Anderson Lorenzon tem culpa nessas coisas que estão aí, viu? E o Daniel Silveira fala o seguinte, está alinhado com as pautas do governo. Então, até o momento, os deputados da base e o governo vêm dando um aceno aí numa direção. Se vai mudar de candidato no início do ano que vem, como os Marcos Pereira tá aí esperando para ver, a gente ainda não sabe. Mas são os acenos do governo. E aí, só essa matéria aqui que é interessante, umas coisinhas, olha só. Jornal Nacional
Isso é muito clichê, mas quando a gente olha quem tá contra uma coisa, você fala assim, cara, tem algo muito estranho. Que na verdade eles não estão contra o Lira. Tanto faz o Lira, tanto faz quem seja. Esse pessoal, eles estão assim, tão incomodados com o candidato do governo. Quem o governo escolher, a mídia vai bater, isso sem sombra de dúvidas. O Lira, se o Lira fosse candidato do Maia, se o Lira fosse oposição, o Lira é o melhor cara do mundo. E o Lira é um cara completamente enrolado, como vocês já viram. Só que você vê, o Jornal Nacional deu 3 minutos para mostrar caso 19 anos atrás contra o Arthur Lira. Quem diz o poder 360. E a Sarita diz, quanto empenho da Globo para desgastar o rival de Rodrigo Maia. Isso que vale a pena olhar. Rodrigo Maia e Globo, fechados. Maia do Rio, a Globo também. Quem são os grupos mais próximos ao Maia? Itaú, XP, essas ONGs assim, né? Família Setúbal. Lembrando que Maia é delatado por 3 milhões da Delta, 50 mil da OAS e 750 mil da Odebrecht por participar da rachadinha de propina de 10 milhões da Gol, entre outras falcatruas. Ninguém presta. Isso, na real, também é clichê, mas ninguém presta. Aí você vê também um antagonista. O Taturana e a Tartaruga. Em 2007, a PF deflagrou a Operação Taturana no Legislativo de Alagoas. Segundo as investigações, a quadrilha integrada por deputados, entre eles Arthur Lira, se apropriava de parte do salário dos funcionários e embolsava restituições de imposto de renda. Então o pessoal veio aí na narrativa o dia todo. Nenhuma palavra do Maia. Agora, tipo assim, na verdade teve. Olha qual foi a palavra do Maia que o antagonista trouxe. Não foram poucas as ameaças que eu e minha família recebemos. Coitado do Maia, rapaz. Rodrigo Maia disse que conseguiu frear um ímpeto autoritário de pessoas do governo. Em entrevista a Paulo Globo, ele também disse: o que passei, acho que ninguém passou na política brasileira. Oh, meu Deus, que coitado, né? Não fez nada de errado. Tive que reforçar a segurança da presença da Câmara. A minha e a da minha família. Não foram poucas ameaças, sabe, todo mundo, inclusive da minha filha mais velha, também minha filha mais nova. Não foram poucas as mobilizações feitas pelos bolsonaristas na porta do meu apartamento no Rio para me constranger. Em um dia foram mais de 1 milhão de tweets contra a minha pessoa. Eu tinha a convicção de que fazia a coisa certa. Estava defendendo a independência da Câmara e fazendo contrapontos aos excessos do próprio presidente. Olha aí o Maia, mas aí ganha espaço, notoriedade, herói. Maia, herói. Eu ainda vou botar um efeito de bater palma. Logo menos. Vai ter um efeito de bater. Tinha que bater palma pra isso daqui. Bater palma. Mas é do jogo. E aí você vê isso aqui, Se Maia não disputar, ele sai maior. Mais uma matéria, né, da mídia, mostrando, não, olha só, o Maia ele não vai, se ele não for, ele vai sair melhor. Vai sair maior do que nunca. Perdeu, mas tá maior do que nunca. É tipo isso. É só matéria defendendo o Rodrigo Maia. E aí, já pra meio que sair desse assunto e só comentar aqui sobre uma treta que teve no dia de ontem, quero só levantar uma bola. Várias bolas aqui a gente vê da colé. Muita gente deu um ponto, acho que não custa nada mostrar outro ponto. Vai passar pano? Vou passar pano. Posso? STF. Marco Aurélio vota para derrubar monopólio dos Correios. Quero derrubar. Não precisa ser monopólio. Isso é bom. Isso é o que o brasileiro quer. Acho que o governo quer isso, Paulo Guedes quer isso. Ação é julgada no plenário virtual. Ministro diz que urge abandonar o estado burocrático formalista. Parabéns, Marco Aurélio. Tomou ótima decisão. Qual foi a polêmica dessa questão aqui no dia de ontem? O ministro Nunes Marques pediu destaque do caso, interrompendo o julgamento virtual. Ele não pediu vista, ele pediu destaque. Agora, o processo terá de ser julgado presencialmente, mas cabe ao presidente Fux marcar uma data. Vai demorar, talvez o Fux nunca marque, talvez isso daí desapareça, sabe? Naquelas pilhas de processo do STF. Pô, Cássio, fez isso? É uma das opções. Qual a outra opção? O que é que pode ter acontecido? Alguma leitura de que algum ministro, um grupo de ministros, estaria assim meio tendencioso a votar para o Correio sim, continuar tendo os monopólios, votar contra o interesse do Paulo Guedes. E aí o Cássio falou, não, eu vou pedir para levar para o plenário, porque é televisivo, todo mundo tá lá, e talvez os ministros possam se sentir constrangidos na hora de votar. Acho que não me parece assim, uma opção tão calafobética. Essa palavra existe, mas eu via direto lá na Bahia. Mas tá aí. Pode ser uma opção. Será que foi isso? Ou será que o Cássio só deu pra ruim mesmo, pediu vista aí, botou pra desaparecer com esse processo, proteger o sindicato dos Correios? Vamos ver. A gente vai saber isso daí, a gente vai ter a certeza do seguinte, se isso aí não for colocado em pauta bem próximo aí,
Quer dizer, acho que o STF já tá até pra entrar de férias já, né? O que vai demorar. Se não for colocado em pauta, num futuro próximo, desaparecer, ou se for colocado depois em pauta e votar, Cássio realmente... Que bola fora, hein, Cássio? Que bola fora. Ele não gosta de ser chamado de Cássio, mas tudo bem. Já continuando aqui agora, mudando de assunto, isso aqui foi interessante, olha só. Isso daqui, melhor comentário do dia. Quem falar que não, é inveja. Foi do Paulo Figueiredo. Gente, melhor comentário do dia. Os argumentos que ele deu, sensacional. Não à toa que foi aí, a mídia tirou o dia pra perseguir o Paulo Figueiredo. Sensacional. Procurem, é um vídeo de 19 minutos da Jovem Pan. Não recomendo, mas, cara, o Paulo mandou muito bem. E o que foi que aconteceu? Saiu uma matéria aí no Estadão, inclusive o próprio Eduardo Bolsonaro traz, que falava o seguinte, que o Coronel Cid, assessor de Bolsonaro, diz ser leve trás de Alan dos Santos. Estranho. Aí o Eduardo fala o seguinte, ó. De novo, tentam criar ar de crime onde não há nenhuma irregularidade. Lava-jatismo. Técnicas lava-jatistas. Se o público tem se interessado mais pela mídia alternativa, aqui chamada de bolsonarista, é sinal de que a imprensa tradicional vem errando em algo. Deve ter uma coisa errada. Saudade de governos que investiam milhões na imprensa, né? Eduardo deu aquela cutucadinha de leve, mas vamos ver o conteúdo da matéria. Coloquei isso aí, só 3 parágrafos das coisas que eu acho interessante. Depois a Veja replicou, depois teve isso, aquilo, outro. Aí você vê que levantamento do Estadão identificou que 11 canais do YouTube, sob investigação por suspeitas de propagar atos antidemocráticos, com o objetivo de oferir lucros, cresceram 27% no número de inscritos. Meu Deus, gente, cresceu, o canal cresceu. Entre o dia 1º de março e 30 de junho, que foi o período crítico, que muita gente ficou em casa, sem trabalhar, com mais tempo de assistir vídeo. Foi nesse período que se concentraram as manifestações contra o Supremo e a favor de uma intervenção militar, parte delas com a presença e discurso belicoso de Bolsonaro. Que discurso foi esse? Porque eles poderiam colocar, né, qual foi o discurso de Bolsonaro. Não. Usam adjetivos para tentar criminalizar o presidente e os apoiadores. Aí eu pergunto nesse primeiro parágrafo, tem algum crime? Os canais não podem crescer, né? Crescer 27% aí não pode. Se crescer mais do que 17%, na verdade são 17,23%, é o limite. Mais do que 17,23% é crime, quem determinou essa regra foi o jornalismo brasileiro. Chutei um número, né, que esse pessoal é assim. Aí depois fala o seguinte, ó. Coronel Cid, leve trás de Alan dos Santos. O inquérito sigiloso de mais de 1.100 páginas revela os elos e a convivência harmoniosa da Secretaria de Comunicação da Presidência com os youtubers do Gabinete do Ódio. Primeiro, quem tá falando que existe um Gabinete do Ódio? Mais uma vez, eles vêm com essa história. Segundo lugar, inquérito sigiloso, 1.100 páginas. Como o Estadão teve acesso ao inquérito que é sigiloso? Como eles tiveram acesso ao inquérito que é sigiloso? Tá aprendendo realmente? É Sérgio Moro que tá trabalhando no Estadão agora? Até no Estadão o Sérgio Moro tá trabalhando. Cara, é inacreditável. O cara tá trabalhando em todos os locais. Ou então ele tá fazendo... deve ser os cursos que ele tá fazendo. Acho que é o curso. O Sérgio Moro deve ter lançado um curso de lava-jatismo. Como fazer, né? Montar um ministério da propaganda. E aí foi ensinar no Estadão. Anyway, o que é que diz, né? Trabalhando junto ao gabinete de Bolsonaro, assessor especial Técio Arnaldi e coronel Mauro César Barbosa Cid, ajudante de ordem do presidente, são os interlocutores do blogueiro bolsonarista Alan dos Santos dentro do Palácio do Planalto. A troca de mensagem entre o coronel e o blogueiro é frequente, segundo a interceptação da PF. Meu Deus, gente, eles conversam. No dia 6 de maio, por exemplo, Alan cita a decisão do STF que intima ministros militares a depor. Olha só, se lembra que mandou depor debaixo de vara? Isso aí que foi a matéria do dia. Sobre a acusação de interferência de Bolsonaro na PF. E afirma, ó, não dá mais. E aí Cid respondeu, tá difícil. Meu Deus! Alan mandou mensagem no WhatsApp falando, não dá mais. Tá difícil. Meu Deus, prendam o Alan dos Santos. Alan precisa ser preso. Não é possível um cara desse solto. É inacreditável. Aí vê, ó. A PF, o mensageiro justificou que foi uma manifestação pessoal sobre a forma como os generais foram intimados, pois, segundo ele, o fato causou um desconforto no meio militar. Mandou depor debaixo de vara. E o interessante é o seguinte, depois esse pessoal, principalmente a Thaís Oyama, lá na Jovem Pan, fica falando o seguinte, não, esse pessoal fica pegando informações privilegiadas disso, daquilo outro, com fontes. Gente, qual é a função do jornalismo se não
conseguir fontes. A Thaís Oyama escreveu um livro, em teoria, sobre os bastidores do governo. De onde que vêm essas fontes? Ela faz jornalismo de graça ou ela recebe um salário da Jovem Pan? Mas não, né? Como o próprio Paulo Figueiredo falou, o cara destruiu. Sensacional, sensacional. Falou, o problema é que é o seguinte, cara. Hoje o jornalismo, sabe, a população não assiste mais, caiu em total descrédito. O que você chama de jornalismo profissional é só choro, é só choro, é só choro. É beleza. Aí, né, já vem lá o pessoal pegando agora na filinha, né? Solta a matéria, vê se não é o lavajatismo. Você solta o fato na imprensa, repercute, criminaliza a situação e depois judicializa. Juiz intima Bolsonaro, Ramos, Weingarten a apresentarem documentos sobre monitoramento de redes sociais de parlamentares e jornalistas. Você cria uma imagem de crime ao redor do bolsonarismo e depois você agora começa a judicializar. O cara já é culpado. O cara já é culpado independente do que ele fez. Escola Sérgio Moro de jornalismo. Aqui. Aí você vê, esse pessoal fala um monte de coisa, mas não teve repercussão disso. Isso aqui não saiu na Globo, isso aqui não saiu no Estadão, isso aqui não saiu na Folha. Folha de São Paulo é condenada a pagar 100 mil reais a Luciano Hang por mentiras. A Folha e a jornalista Patrícia Campos Melo foram condenadas a pagar 100 mil Luciano Hang. O Diego aqui nos informa. O processo é referente a uma matéria publicada em 2018, no qual aponta Hang como um dos empresários que compraram pacote de disparo de mensagem contra o PT. É, né? Mas o problema é o bolsonarismo. É o gabinete do ódio bolsonarista. A mídia é uma coisa. E aí, gente, eu quero mostrar 30 segundos. A fala final. É um vídeo 19, vale cada segundo. São 19 minutos, mas eu vou mostrar o finalzinho. Olha só. Vou botar aqui. Ah, mas Paulo, jornalista é diferente de blogueiro. Quem define? É uma carteirinha? É uma decisão burocrática do Estado que agora vai decidir quem tem direito de emitir, quem é o autorizado a emitir opinião? Desde que eles, claro, não sejam considerados extremistas pelo Ministério da Verdade, não é verdade? Aqui nos Estados Unidos não tem essa distinção, não. Eu faço uma pergunta ao ouvinte. Quem tem mentido mais? Quem tem feito mais fake news nos últimos anos? Os blogueiros ou os jornalistas? Qual é a diferença entre a Andréa Sardi, ou Sardi, sei lá, pro Alan dos Santos? Ela fala mal do governo e ele às vezes fala bem? Que diferença é essa, gente? Um lado fala mal do governo, outro lado fala bem. Sabe? Você só é um independente se você falar mal do governo. Você fala bem, passador de pano. Eu sou mesmo, cara. Passo o pano mesmo. E aí, qual o problema? Passo o pano mesmo. E ainda tive que ver aqui, ó. Olha só. Pedro Zambarda, o cara lá que fez as matérias do Ayan. É o ghostwriter da Joyce. Já escreveu um livrinho aí pra Joyce. Pedro Zambarda tá aqui, ó. Alan dos Santos e outros youtubers bolsonaristas ganham 100 mil mensais no gabinete do ódio. Por quê? Porque as pessoas os assistem? Fazendo doações, superchat, live. Meu Deus. É um crime. Prendam Alan dos Santos. É do jogo. E aí eu falei pra vocês da questão do Dória no início do vídeo. Galera, é inacreditável. Ó, Washington Post. Não é nem a Globo, nem CNN Brasil. É Washington Post. Um dos maiores jornais do mundo. Inclusive a própria Globo replicou. Ó, tá aqui, ó, o Globo. Mas vamos ver, ó. O CEO da empresa dos amigos do Dória, que está mirando para vender os aplicáveis, pagou bribes, tradução, propina, para receber aprovação, sabe? E documentos mostram isso. Matéria do Globo. A empresa dos amigos do Dória subornou autoridades para aprovar de 2002 a 2011. Não é agora, 2002 a 2011. Empresa do Dória. Lembra o que o Dória falou? Combate é ativa eleitoral. Dória tá fazendo tudo para usar como ativa eleitoral e diz, ó, que a vacina pode nacionalizar o nome do Dória. E eu quero relembrar isso daqui, ó. Bom dia, Elizabeth. O que podemos dizer a quem não acredita na vacina é que é preciso confiar na ciência, na experiência de quem faz e como faz. Vacina não mata. Nós temos tecnologia, equipe técnica e estrutura. E 120 anos de experiência. Pode confiar. Equipe João Dória. Mas aqui é Instituto Butantan. Isso daqui, gente, além de mostrar tudo que tá acontecendo, e essa ânsia do Dória. Gente, o Dória comprou insumos para produzir 1 milhão de doses e o negócio nem foi aprovado. Se não for aprovado, ele vai fazer o que com essas doses? Não faz nenhum sentido, né?
Só que o interessante é uma coisa. Vocês percebem que semana passada a gente tava falando do Barroso? A gente não tá mais falando do Barroso. Eu não esqueci do voto do futuro. Eu não esqueci daquelas coisas do Barroso. Quando acontecer logo menos, eu vou trazer de volta tudo aquilo no próximo vídeo. Vocês sabem como eu sou. Isso daqui aconteceu ontem. Se a direita conseguisse ser mais organizada, isso aqui era pra ter rolado o dia inteiro hoje. Mas enchido um saco, levantado hashtag, fazer a grande mídia se pronunciar sobre isso. Rodar o Brasil esse print. Rodar o Brasil mostrando que Dória está usando sua campanha de marketing para promover aí a vacina. Usando inclusive a página oficial do Instituto Butantan. É a equipe do Dória. Equipe JD João Dória. Não é a equipe do Dória. João Dória. Cara, isso daqui não tem. Então, a direita se dispersou. Eu gravei um vídeo mais cedo falando também do marco do saneamento. Cadê o marco do saneamento? E não só a direita, a gente, militância, nossos deputados. Onde estão as pressões para colocar em pauta o marco do saneamento e colocar a coisa para andar? A gente ainda vive, a direita ainda vive no esquema de que a mídia vai soltando os fatos, ou o meio político vai criando fatos, e a direita vai sempre reagindo aos fatos, reagindo aos fatos, reagindo aos fatos. Se lembra quando eu falo direto do Barroso, que eu falo que Barroso tem um plano de sociedade? É isso daí. A gente da direita vive de reação. É o momento. A gente tenta vencer essa pauta aqui, tenta vencer isso daqui. Já esse pessoal tem um plano, passo a passo, sabe como vai fazer, tem uma equipe, tem estrutura. Esse tipo de organização ainda falta muito, gente. A gente precisa realmente fazer de tudo para alcançar isso daí. E aí, ainda do tema, lá vem o Mourão. Lá vem o Mourão. Mourão. Ah, Mourão. Sendo certificada pela Anvisa, estou pronto para tomá-la. A do Dória. Cara, ele não podia ficar quieto. Ele não podia... Qual é a necessidade que o Mourão tem de falar isso, cara? Sabe, é assim, parece que tem que botar assim uma placa na porta do quarto do Mourão. Mourão, você não é obrigado a se pronunciar sobre todas as coisas que acontecem no Brasil. Fica de boa, cara. Fica de boa, Mourão. Fica de boa, Mourão. Mourão é demais. E aí, a Pfizer mandou um ultimato pro Brasil, ó. Vendeu 54 milhões de doses pro Chile, Peru e México e tá cobrando decisão do Brasil. E aí, cara? Bora comprar aí. Pra ontem. E aí, não vai comprar, não? Vocês estão vendo isso? Uma empresa privada está cobrando o governo um posicionamento. A que ponto a gente tá chegando, né? Capaz do Dória aí interceder. Perguntar quanto é que ele ganha, qual é a comissão. Sabe, do representante farmacêutico. Fala, não, eu vi lá, representante, quanto é? 30%? 60%? Eu tenho aqui até a rede aqui pra distribuir com os médicos e botar todo mundo aqui pra vir junto. E aí vem o Calil. Isso daqui me deixa, sabe, angustiado, que eu falo, cara, esse cara foi reeleito no primeiro turno com mais de 60% dos votos numa cidade que a gente tinha o Bruno Engler. Bruno Engler, que sim, é um conservador mesmo. Calil proíbe bebidas alcoólicas em bares e em outros locais de BH. Eventos natalinos são permitidos, mas com licenciamento e sem aglomeração. Aí você vê, o prefeito de Belo Horizonte proibiu o consumo de bebida alcoólica em bar, restaurante, padaria, praças de alimentações e feiras a partir de segunda-feira. Ó, eu consigo entender uma feira livre, beleza, não é lugar que você tá bebendo. Eu entendo a praça de alimentação, é lugar de, beleza, se alimentar. Padaria, pô, normalmente padaria é pra você comprar pão, cara, não é pra você estar bebendo na padaria. Restaurante, beleza, a gente fica assim que tem lugar que vende vinhos. Agora, um bar não pode vender bebida alcoólica. Um bar vai fazer o quê, cara? Longe de mim, sabe, defender que pessoas bebam. É tipo assim, é uma atividade comercial. Você tá falando, não, cara, você não pode trabalhar. O que é que o bar vai fazer, gente? O bar não pode vender bebida. Um bar não pode vender bebida, mas pode funcionar, só não pode vender bebida. E o cara desse foi reeleito. É inacreditável. Aí, ó. Decreto publicado, Diário Oficial, traz mídia de flexibilização durante a pandemia. A partir de segunda-feira, véspera do feriado na capital, o consumo de bebidas alcoólicas volta a ser proibido. Por outro lado, os eventos não são permitidos, mas tem regras. Aquelas regras que basicamente é igual o bar. Pode abrir, mas não pode vender bebida. Calil. Faltou mais uma vez, que eu falei do Barroso, falei a coisa. Organização. Faltou a gente, sabe, realmente ter força. Ter força. A direita em si ter força. E aí, vejam só, né? No Brasil, os ministros aí, o Fux, inclusive, tirou da pauta virtual, colocou na pauta
do plenário vão votar presencialmente, a questão ainda está do Dória, no dia 17 de dezembro. Mas você vê que, ó, na França, vocês sabem como que lá não tá nada bom. Será gratuita para todo mundo, mas não vai ser obrigatória. Na França, que esse pessoal tem aquela sanha, né, de controlar as coisas, não vai ser obrigatória, mas no Brasil quer. E na Espanha, 55% dos espanhóis não querem tomar. Direito deles, e vai fazer o quê? Vai obrigar também? Olha só, né? Mas no Brasil vale tudo. No Brasil vale tudo. Mas, falou aqui um pouco de internacional, não quero comentar muito, mas o Ernesto fez mais um vídeo sensacional. Cara, o que eu fico assim abismado com a capacidade de oratória do Ernesto é que ele não mita, não sobe o tom da voz, não se utiliza de adjetivos e ele passa a mensagem como se ele tivesse dado aquela mitada que... Eu não tenho óculos escuro aqui, sabe que é aquele óculos vermelho que eu falei, cara, que discurso, que nenhuma pessoa vai falar que é isso, que é aquilo outro. Foi na calma, na serenidade, fez um discurso sensacional, sensacional. Ele deixa aqui até o link, eu não botei aqui, é só pra falar do Moro. Tem no Instagram do Ernesto, no Twitter oficial dele deixou o link. Eu vou ler aqui só o que ele botou. Ele botou o texto em inglês, eu já vou ler a tradução, e ele fala o seguinte, ó. A pandemia não deve levar ao controle social totalitário ou a revogação das liberdades fundamentais. A liberdade é fundamental para a ONU e essencial para a dignidade humana. Brasil significa liberdade, não para o grande reset. Meu discurso na sessão da ONU. Teve alguma coisa aqui demais? Falou algum absurdo? Inclusive ainda defendeu, falou que a liberdade é fundamental para a ONU. Foi numa boa. A mensagem está clara. A mensagem acho que está clara. Brasil significa liberdade. Não dá para aceitar controle social totalitário. Não para um grande reiniciar das coisas. Perfeito. Ernesto é 20. Não é 10 não. Ernesto é 20. E aí o fujão, né? Só um pouquinho, não tem como não falar desse cara. Empresa de Moro oferece serviços que, em sentença, ele recomendou ao Odebrecht. Isso aqui, eu vou dar exemplo do futebol. Eu sei que muitos não jogam futebol, não entendem, mas é o exemplo que qualquer um entende. Todo mundo já assistiu um jogo de futebol. Moro pegou a bola, sofreu a falta, bateu a falta pra ele mesmo, saiu andando, chutou, a bola desviou, foi escanteio. Moro pegou a bola, botou no escanteio, cruzou na área, ele mesmo cabeceou, tava impedido, pediu o auxílio do VAR, ele era o VAR, ele mesmo olhou pro VAR e falou que era gol. Isso aqui, cara, ele falou assim, não, ó, o Odebrecht deve fazer isso daqui, e a empresa tá fazendo o que ele mandou. Sérgio Moro, né? Faça o certo sempre, sempre faça o certo. Aí ele veio lá na matéria de ontem, né, semanal da Cruzoé. É uma matéria ele só faz se autodefender de tudo que tá acontecendo. E vem assim, ó, breve interlúdio. Meu novo artigo na Cruzoé. Empresas podem fazer diferença em políticas anticorrupção e de integridade. Você não precisa ser juiz, ministro ou presidente para fazer a coisa certa. A gente sabe, a única pessoa que concorda com o Moro, que acha que ele tá no caminho certo, tá aqui embaixo, ó. Não é embaixo da mesa, não. A justiça divina não vai falhar. Deixa ele lá, segue o jogo. Aí a matéria vem lá, ó. No artigo anterior, protegendo a democracia sobre projetos relevantes para o país, defendia o fim da reeleição no Poder Executivo a partir de 2023. Mas se for já para Bolsonaro em 2022, ele também não é contra, não. Pode botar aí que ele vai. Minha ida para o setor privado representa a continuidade da luta pela integridade, agora para ajudar as empresas a fazer a coisa certa. Ouvi nos últimos dias algumas críticas precipitadas. Algumas surpreendentemente vieram até mesmo de pessoas suspeitas de terem recebido suborno ou que nada fizeram contra o sistema de corrupção revelado pela Lava Jato. Cita nomes, Moro. Cita nome, diz aí, fala que a pessoa é culpada. É suspeitos pelo próprio Sérgio Moro. Óbvio, não, teve gente mesmo aí que quis cantar vantagem. O próprio Lula veio aí, né? Renan Calheiros também veio aí. Beleza, isso aí é tentando surfar na onda. Tá tentando surfar na nossa onda. Agora, cara, pelo amor de Deus, aí faz um texto aí só se autopromovendo, autodefendendo, falando que isso, que eu não vou fazer isso, que eu não vou mover isso, eu não vou fazer nada errado, esqueçam o meu passado, esqueçam lá da relação do julgamento do Tacla Duran, que sabe que eu sabia que minha mulher, o escritório, eu, Sérgio Moro, eu sabia que o escritório, quer dizer, que o ex-escritório da minha mulher, do qual minha mulher era foi ex-sócia, era o correspondente do Tacla Duran e ainda assim eu julguei o caso, eu sabia.
Isso só não deu mais errado, por quê? Porque o Ministério Público escondeu uns documentos da Receita. Matéria da Veja, mostrei pra vocês. É isso aí, ele disse que tá fazendo a coisa certa. E aí eu vi isso aqui, ó, peraí, ó. As perguntas que a defesa de Moro deixou prontas para o depoimento de Bolsonaro. Peraí. Bolsonaro vai depor e Sérgio Moro já tinha pergunta feita. É um depoimento interrogatório, velho. Moro vai fazer um interrogatório agora? Ele vai fazer um interrogatório. A defesa do ex-ministro Sérgio Moro já tinha preparado 20 perguntas para fazer de Bolsonaro no inquérito que apura a suposta interferência do presidente na PF. Com a atitude de Bolsonaro de abrir mão de falar, há grande chance de que nenhuma delas saia do papel. Ontem, o PGR se manifestou no processo concordando que o presidente tem o direito de abrir mão de depor. A estratégia dos advogados de Moro seria explorar, por meio dessas perguntas, contradições detectadas por eles na versão dos fatos que foi apresentada por Bolsonaro. E o engraçado de tudo é que Moro contratou um advogado caríssimo, o Rodrigo Sanches Rios, que é o advogado que inclusive já foi do Cunha, e é um advogado com especialidade em criminalística, é um advogado criminal, um advogado, não sei qual foi na cidade que o Moro viu colocar aí, né? Mas é do jogo, né? É do jogo. Faça a coisa certa sempre. E aí, pessoal, pra gente aqui meio que fechar o vídeo, voltando à coisa inicial, o Ebert ontem ele fez assim uma análise, fez uma thread. Eita, vira ali, né? Minha perna. Tô sem a calça, tô com short. Tentando de short, né? Mas isso aí é do jogo. E o Ebert fala o seguinte, ó. Alô, noção. Bolsonaro sempre se mostrou defensor da vontade popular. Mas a forma como isso foi explorado enquanto retórica motivacional nas redes levou muita gente à ilusão de que Bolsonaro mais povo seriam o suficiente para tocar o país a despeito dos demais poderes. Não, vai governar com o povo. Cara, não é bem assim. Aí o Ebert fala o seguinte, ó. É impossível formar um movimento político só com líder e povo. E realmente, gente, é muito difícil, né? Convenhamos. Sem as estruturas intermediárias que garantam a transmissão de informações sem ruídos, a gestão de pessoas, seleção, treinamento, direção e a mediação dos conflitos, a liderança nem sequer se consolida. Basta ver que todo mundo sabe mais que Bolsonaro. Não que ele acerte sempre, Bolsonaro acerta sempre. Mas é ridículo ver gente que nunca foi nem síndico, nunca geriu um conflito de vizinho, nunca articulou voto, eu marquei isso aqui, ó, articular voto. Depois dessa semana, de tudo que a gente falou, parece que articular voto não é tão simples, né? Parece que articular voto não é tão simples. Nem reunião de condomínio distribuindo certezas sobre como o presidente deve agir. Muita gente ainda está presa no modo de campanha de 2018, como se isso fosse sustentável como modo de governo. Eu já falei sobre isso. Eu falei sobre isso, sabe quando? Paula Marisa. Durante as eleições, a Paula Marisa, na verdade não foi não, desculpa, foi sobre o Leandro Lira. O Leandro Lira, ó, chega a língua, travou. Ele falou várias coisas, ele veio a público falar que ele era isso, ele era contra isso, a favor daquilo outro, blá blá blá, tá. Várias coisas que você vê que não tá nem na alçada de um vereador. Naquele vídeo, qual foi a minha explicação sobre o caso? E aí eu falava da Paula Marisa, porque ela também falou isso daí, que ela era contra o globalismo, contra isso, o pessoal caiu de pau na Paula Marisa. Eu falei, galera, ó, eleição é diferente de mandato. Por quê? Porque na eleição você tá prometendo o limite, o ápice de onde você acha que você conseguiria chegar no mundo perfeito, ideal, o que você queria fazer. Mas entre o que você quer fazer e o que você vai conseguir, tem um abismo. Então quando a Paula Marisa fala, ó, eu sou contra o globalismo, eu sou contra as políticas do Dória, eu sou uma bolsonarista, eu apoio o presidente, tá, você é vereadora, mas aqui pra cidade. Quando ela fala isso, a mensagem é o seguinte, ó, eu sou uma pessoa de direita, eu sigo essa linha, a gente não sabe, por exemplo, a gente não sabe qual vai ser a matéria que vai ser votada na Câmara Municipal de Vereadores, qual o projeto de lei. Mas, se você sabe os posicionamentos, a visão política, sabe aquela macrovisão, aquela cosmovisão, a cosmovisão que aquela pessoa tem, você tem uma tendência de entender como que ela vai votar. Você sabe que qualquer projeto que, em teoria, vai aumentar a carga de impostos, o Leandro Lira e a Paula Marisa seriam contra. Falam, não, velho, eu sou contra aumentar imposto, porque você tá vendo como é o perfil dele. Qualquer imposto que tente colocar ideologia de gênero, você fala, não, sou contra isso daí. Tá lá, é o pacote. Então, Bolsonaro de campanha, não é impossível ser igual ao Bolsonaro do governo. Ainda mais se você compara entre o deputado, que é o cara que fala, o parlamento é o parlar, o falar, né? A retórica, com o executivo, que é a execução. Bolsonaro vem melhorando muito como gestor, muito. Quem falar que não, cara, pô, é sacanagem. Só olhar o primeiro ano e o segundo ano de governo.
Com todos os problemas que teve, numa crise, olha como o governo se saiu. O governo vem dando muita bola dentro. Muita bola dentro. E aí diz, ó, quando o candidato vira presidente e passa a depender das regras do sistema e das forças que já controlam a política em todos os níveis, cobram de Bolsonaro o impossível. E Bolsonaro falou, cara, eu não vou fazer uma revolução. Aí vem, ó, a peça que falta para ajustar a percepção é a estrutura do tweet 2. Como não há vácuo de poder, esse espaço é ocupado por influências que, mesmo com boa fé, na maioria dos casos, não parecem ter experiência política. Aí sobram poses e citações de livros para impressionar. Eu não sou de citar livro, não acerto sempre, mas eu me esforço. Eu tenho, além de boa fé, eu tento me esforçar. Eu não tirei aqueles números da minha cabeça. Eu fui atrás, fui perguntar de quem entende. Viu aprendendo. Se vocês assistem aqui o primeiro episódio, que nem de política eu tô falando, e a gente tá hoje no quê? No 416, eu acho? Acho que hoje é o 416. 416 episódios, em um pouco mais de um ano, um por dia, e no episódio pequeno, a quantidade de notícias que a gente traz, eu venho tentando me esforçar, mas eu posso errar várias vezes. Mas do ponto aí, tipo assim, de eu me esforcei, eu achar que eu entendo tudo, cara, não é bem assim, cara. E cada dia que passa eu vou enxergando as coisas um pouquinho mais profundas. Eu acho que esse é o caminho que ele deve mirar, né? Acho que ele deve baixar um pouco o tom. Vamos apoiar o Bonorinho, vamos passar um pano. Amanhã de manhã mesmo, o que pra mim já são 9h18 da noite, aqui são 8h18 no Brasil esse horário. Eu tenho que dormir, quer dizer, eu tenho que dormir algum horário, mas amanhã de manhã acordarei 4 da manhã e tô lá, ó, passando meu pano, mas dessa vez no chão. Mas de noite estarei passando pano pra Bonorinho de novo, cara. Eu quero passar pano, me deixe. O barulho das redes sociais até deixou as oposições preocupadas por um curto espaço de tempo, mas logo ficou claro que a base de Bolsonaro é uma massa difusa, reativa, sem capacidade de mobilização organizada, além de rebelde. Não obedece nem Bolsonaro. Fácil de manipular. A incapacidade de mobilização organizada ficou clara em vários momentos. Por exemplo, o Aliança, até o momento, tem 16 mil assinaturas conquistadas. 16 mil, cara. Até abril, né? Era mais o sinal, conforme registrei, que a onda conservadora seria humilhada na eleição. E isso foi consolidado. E aí ele coloca aqui um vídeo, eu quero mostrar pra vocês, 24 segundos, olha só. Falas do professor Olavo. Da vigarice geral, o mais vigarista sempre vai ganhar. Você vê, quando o Bolsonaro ganhou a eleição, vocês perceberam, vocês elegeram um presidente que não tinha sequer um partido, porra. Elegeram um presidente sem criar uma militância para defender. Vocês não sabem o que eles fizeram? Vocês condenaram o homem à morte, na verdade. Pelo menos condenaram a humilhação que onde ele está. Não se faz isso. Coitadinho do Bonoro. Velho, na real, eu tenho pena do Bonoro. Fala o que for, eu tenho pena do Bonorinho, velho. Bonorinho é pai, velho. Tem filha pequena. Mais de 20 ministérios pra dar conta. Apanha todo dia, apanha da mídia. Vai lá, Bonorinho é um bom rapaz. É um bom rapaz. Albert continua, ó. A falta de noção faz muita gente insistir nos erros de análise. Como não entendem o processo político, procuram culpados em todos os lugares, menos no espelho. Mal consegue eleger um vereador nas próprias cidades, mas acham que Bolsonaro só não resolve tudo porque é fraco. E aí ele continua, Bolsonaro é fraco. O que dizer então de quem não teria sido eleito ou virado influencer famoso se Bolsonaro não tivesse dado a cara a tapa e sido a locomotiva do trem? O que dizer de quem não arruma meia dúzia de votos para um candidato na rua onde mora? Esses são os fortes? Bolsonaro é um barco a remo atravessando o oceano. A tendência natural é ser destruído. Só não foi porque tem seus méritos e porque as oposições não querem criar um Marte. E na real, tem a mão de Deus, tem a mão de Deus. Tem hora que fala assim, rapaz, o bicho é sortudo, viu? E aí, o que a oposição quer? Quer desgastá-lo lentamente até 2022 para que o mito se desintegre e esse tipo de fenômeno não se repita. A realidade é que estruturar movimento político capaz de dar base a um presidente demora anos. Por isso, muita gente prefere a ilusão, alimentando bizarrices infantis como intervenção com Bolsonaro no poder, não vai rolar. Ou chorando nas redes, mostrando que os adversários estão no rumo certo. E a gente termina com isso daqui que o Ebert fala, ó. Não adianta discutir globalismo, comunismo, STF, Congresso, se você não tem poder político na esquina de casa. Enquanto na tua cidade não houver gente organizada o suficiente para montar uma mísera chapa de vereador, você nunca vai intimidar nenhuma força política estabelecida. Gente, olha a perseguição que os influenciadores estão sofrendo. Perseguição, STF, mídia. E aí a gente fala, cara, olha o peso que tem o sistema que a gente tá lutando contra. A gente tem que buscar se fortalecer,
Tem um amigo meu que sempre fala assim, cara, ainda não é a hora, ainda não é a hora, calma, ainda não é a hora, você tá vendo? A máquina tá muito grande, tem que ir pelas beiradinhas, vai na manha, vai na manha, vai na manha. Ele sempre fala isso, eu dou risada. Fala, rapaz, eu quero saber qual é o dia que a gente vai poder parar de ir na manha. Ele fala, vai chegar esse dia. Eu digo, vou esperar, viu, vou esperar. E por hora é isso, galera. Fico por aqui. Obrigado a você que ficou até aqui. Dá aquela curtida, dá aquela compartilhada. Obrigado a todos vocês que se tornam membros do canal. Você ajuda demais, trazer sempre melhorias. E peço pra ir, dar aquela curtida, compartilhar, falei, né? Então, aquele grande beijo, abraço, tamo juntos e valeu, meus amigos.